Meus irmãos, mais uma vez, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Continuando série Encontros com Jesus, hoje nós vamos para Marcos capítulo 7, versículos 24 a 37. Abra sua Bíblia. Vamos ler o texto, orarmos mais uma vez e que a palavra do Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite. Marcos capítulo 7, de 24 a 30. Diz assim: Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia. Pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: Por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Amém. Oremos. Senhor, esta é a tua palavra, Deus, e nós precisamos da iluminação do teu Santo Espírito, ó Deus, para que ela não seja apenas pregada, apenas ouvida, mas que ela se torne prática na nossa vida. E que nesta noite, ó Deus, teu nome seja glorificado e que esta palavra venha, ó Deus, fortalecer as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a mulher desse texto, ela poderia ser considerada uma pessoa extremamente impura, uma das mais impuras para os judeus, pelo fato dela ser mulher. Já não era muito bem vista ali por aqueles religiosos. Pelo fato da sua filha estar enfrentando um problema ali espiritual, pelo fato dela ser gentílica. Ou seja, tudo ali conspirava para ela não ter esse encontro com Jesus. Tudo ali conspirava para que ela não tivesse esse acesso, estar ali com o Senhor. Aquela mulher não havia recebido a tradição judaica ou ouvido os ensinos ali da lei de Moisés. Provavelmente nada disso havia acontecido, como inúmeras outras pessoas que andavam ali ao redor, estavam ali ouvindo os ensinamentos do Senhor. Muitas barreiras ali culturais haviam para que esse encontro acontecesse. E por mais que ela não tinha ali todos os requisitos, né, que talvez ali na cabeça de alguns ela necessitasse ter, mas ela tinha uma característica marcante. O mais importante essa mulher tinha. Ela tinha fé. Ela não tinha nenhum dos outros atributos que a sociedade ali estimava ali, mas ela tinha fé. E essa mulher aqui de Marcos 7, ela foi até a pessoa certa, ela vai até Jesus, ela vai até o Mestre, ela se esforça, vai até a presença do Senhor, ela teve a atitude certa, ela se prostra diante do Senhor, ela reconhece que ela não está diante de algum mestre, de algum rabino, mas ela está diante do Senhor, e ela também faz o pedido certo, ela não faz um pedido ali diante do Senhor, algo para o seu benefício, ou para ostentação, ou como os discípulos, né, que algumas vezes pisavam na bola ali com Jesus. Mestre, qual de nós vai sentar do seu lado esquerdo, do seu lado direito?
reparta a herança lá dos meus irmãos. Ela não pede esse tipo de coisa, ela também tem o pedido certo. Mas, em princípio, ela não teve ali o seu pedido atendido. Ela é meio que desprezada por Jesus. Uma primeira vista aqui sobre o texto. O que será que aconteceu? Esse é um dos textos que nós nos passamos por ele e perguntamos, mas por que Jesus agiu dessa maneira? O que será que aconteceu para que Jesus, primeira vista, desse uma resposta abrupta ao pedido daquela mulher, que foi até ele de maneira correta, com o pedido correto? É interessante nós olharmos para o contexto de Marcos. Em alguns lugares que Jesus vai, a falta de fé das pessoas é marcante. Por exemplo, no capítulo 6, Jesus volta a Nazaré, sua terra, e ali talvez Jesus poderia ser ovacionado. Jesus volta ali também para fazer o bem, para levar as boas novas ali, para fazer grandes sinais ali entre o seu povo. Mas não acontece isso. E o que fica marcado ali em Nazaré, capítulo 6 de Marcos, a dureza do coração daquele povo que não tinha fé. Jesus, ele admirou ali a falta de fé daquele povo, que se escandalizou por causa de Jesus. Olha só, Jesus ali voltando para a sua terra e, na minha opinião, o intuito era voltar ali e fazer grandes sinais, mas a incredulidade ali parava. Mas é interessante que no final do capítulo 6, Jesus vai para Genezaré e foi completamente diferente. A demonstração de fé ali daquele povo foi marcante. Jesus fez muitos sinais. A fama de Jesus corria por aquela região de Tiro e de Sidom. E assim aquela mulher provavelmente ouviu acerca de Jesus. Ela não tinha muitas informações, ela não tinha a tradição, ela não tinha ali muitas coisas favoráveis ali para este encontro. Jesus estava ali porque ele desejava ter um tempo para descanso, um tempo com os seus discípulos, mas não foi possível ocultar-se, até que ele foi abordado por aquela mulher estrangeira. E diante desse encontro, nós vemos que Jesus tinha algumas coisas para ensinar para os seus discípulos. E também para ensinar o coração dessa mulher. Em primeiro lugar, aquela fé, a fé daquela mulher era algo notável. Jesus ali proporciona esse encontro porque ele queria que observassem a fé daquela mulher. Diante de algumas situações, os discípulos tropeçavam, titubeavam na fé. Que eles estavam diante do Senhor, diante dos sinais, diante dos milagres, mas mesmo assim, ainda eles não haviam entendido o coração, a dureza ali do coração deles era muito grande. E diante do pedido aparentemente negado por Jesus, acontece algo maravilhoso nesse texto. Aquela mulher, ela abre o seu coração. E dentro do seu coração existe algo maravilhoso. Quando ali o pedido é negado diante ali da sua necessidade, diante ali da sua crise, ela que poderia se levantar, ela que poderia se revoltar, ela que poderia ter qualquer outra atitude, o seu coração ali revela que Deus já estava fazendo uma obra ali na sua vida. É importante também lembrar, nesta série de encontros com Jesus, João capítulo 2, nós lemos na quinta-feira passada, que cada encontro desse com Jesus, é importante nós sabermos que ele já conhecia o que estava ali no coração daquelas pessoas. Para a gente, às vezes nós ali nos surpreendemos com uma resposta, nos surpreendemos com o que a pessoa ali vai falar, mas para Jesus não. Por exemplo, em João 2, 24 e 25, diz assim: mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana.
Ou seja, Jesus sabia o estado da fé daquela pessoa, Jesus sabia ali a resposta, Jesus sabia o que cada pessoa ali levava no seu coração. Nada estava velado diante dos olhos do Senhor. Ali, a condição, a natureza humana, ali o coração das pessoas estava diante do Senhor. E essa mulher, ela surpreende a todos, não a Jesus, porque Jesus sabia muito bem com o que ele estava conversando. E ela diz no versículo 28, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Diante ali da negativa de Jesus, olha, eu vim para... A minha prioridade são as ovelhas de Israel. Eu vim para o meu povo, eu vim para salvar o meu povo. Não está certo tirar o pão dos filhos e entregar para os cachorrinhos. E todas as vezes que eu passo por esse texto, eu fico imaginando esse coração, essa disposição, porque o coração dessa mulher é um coração de servo. Ela é uma serva. Ela não está ali para reivindicar nada ao Senhor. Ela não está ali para determinar nada para Jesus. Ela simplesmente se prostra e abre o seu coração. E quando ela abre o seu coração, algo bonito, algo maravilhoso ali estava diante do Senhor, estava diante dos discípulos, que muitas vezes fechavam o seu coração e não entendiam ali a beleza de estar na presença do Cristo. No texto paralelo, em Mateus 15, 21 a 28, Jesus declara àquela mulher, e eu imagino o Senhor ali abrindo um sorriso, olhando para ela, esse encontro inusitado, esse encontro onde a sua fé é exercitada. E ela diz no texto correlacionado de Mateus, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. Ali a palavra dessa mulher chama a atenção do Senhor, mas não apenas do Senhor, mas de todos ali, que diante desse momento que parecia que tudo tinha dado errado, tudo tinha ido por água abaixo. Mas nós entendemos, meus irmãos, um ensinamento precioso aqui, que de fato nós estamos diante de um teste de fé para aquela mulher, cujo coração o Senhor Jesus já conhecia. Uma mulher que vai até a pessoa certa, tem a postura certa, tem a atitude certa, tem o pedido certo. Jesus nos ensina nesta noite a necessidade que temos de perseverar em oração. Meus irmãos, a nossa natureza humana é avessa à oração. A nossa natureza humana é contrária nós estarmos ali perseverando. E Jesus, por diversas vezes no seu ministério, ele convoca os seus discípulos a estarem em oração. Por exemplo, em Lucas, capítulo 18, parábola do juiz iníquo, o Senhor, ele quer ensinar essa lição ali para os seus discípulos. Versículo 1 apenas. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Porque, primeira vez nós oramos, a segunda, a terceira vez nós já estamos, Senhor, tem misericórdia. Porque nós queremos que a nossa oração seja igual virar uma chavinha, apertar um botão. E geralmente nós vamos já com o pedido já pronto. De, Senhor, olha, seria muito bom se o Senhor respondesse a minha oração dessa maneira. E se vai demorando, o nosso coração muitas vezes meio que vai azedando. Senhor, olha, para o outro lá aconteceu, olha só a minha situação. E aí pode ser que aconteça algo terrível, porque algo dentro do nosso coração começa a ser manifestado, e nem sempre o nosso coração tem algo tão belo, algo tão puro para revelar. E de vez em quando o nosso coração sai cada coisa, quando nós somos ali, os nossos pedidos não são atendidos, ou quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Mas o Senhor nos convoca, igreja, para orarmos, para não desanimarmos, para perseverarmos em oração.
Também em Lucas, capítulo 11, texto conhecidíssimo, e principalmente quando nós estamos aí nos lançando nessa aventura da oração, nessa aventura de dependência de Deus. Lucas 11, 9. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Meus irmãos, nós estamos diante de um Deus que ouve as nossas orações. Estamos diante de um Deus que se compadece das nossas crises. O coração daquela mulher, antes de ser aprovado, precisava ser provado. E se nós pudéssemos pular esse capítulo da vida cristã, adiantar ali a história a respeito das nossas provações, com certeza nós assim faríamos. Jesus nos ensinou, e essa história aqui é um ensinamento prático, que nós precisamos insistir em oração. A convicção, a fé dessa mulher são notáveis, e aqueles discípulos precisavam aprender sobre a prática dessa mulher e o seu coração. Na verdade, aqui é a parte prática da oração, a parte prática da perseverança. Esta mulher nos ensina que devemos nos prostrar diante do Senhor, devemos insistir com o Senhor, devemos ter um coração de servos e de servas diante do Deus Todo-Poderoso. A aplicação desse texto eu gostaria de trazer em forma de 3 perguntas para você nessa noite. E todos nós temos os nossos embates de oração, não é verdade? Todos nós temos os nossos pedidos. Talvez você tenha vindo aqui à frente, colocado mais uma vez a conversão de alguma pessoa, a situação que aos homens parece impossível. E todos nós temos os nossos pormenores, as situações que muitas vezes nos humilham. E nós precisamos nos colocar diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E a primeira pergunta aqui nessa noite, porque às vezes Deus parece não se importar com os nossos pedidos que fazemos, com fé, e que são para a glória do seu nome. Porque às vezes parece que Deus está surdo à nossa oração. O nosso pedido é para a glória do seu nome. Depositamos a nossa fé diante do Deus Todo-Poderoso, mas parece que, como Jesus aqui dá uma negativa para essa mulher, muitas vezes o nosso coração se frustra na presença dele. Mas, Senhor, tanto tempo eu tenho orado por isso, tantos anos eu tenho colocado diante do Senhor. Durante o ministério de Jesus, o Senhor, ele deixou algumas pessoas esperando. Por exemplo, Jairo, Maria e Marta ali. Quando Jesus chega, fala: Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, uns dias antes, meu irmão não teria morrido. Mas, meus irmãos, não se esqueça disso. Nós estamos diante de um Deus que ouve as nossas orações. E muitas vezes o tempo ou as situações, nossa oração pode não mudar os desígnios eternos de Deus, mas a nossa oração, nossa postura diante de Deus pode mudar o nosso coração, pode mudar o nosso interior, pode mudar os nossos valores, pode mudar quem nós somos. Precisamos ter em mente que a nossa fé é constantemente testada, a nossa persistência é testada, e a finalidade disso não é porque Deus é sádico e Ele quer ver ali a gente se descabelar diante dEle, não. É porque isso traz glória para Ele. A sua glória se torna evidente nas nossas vidas. A sua glória se torna evidente no nosso caminhar. Aquela experiência traria glórias a Jesus Cristo. Porque quando nós oramos, nós estamos preocupados ali, de fato, com a resposta, mas Deus está preocupado com o nosso coração, com o processo, com aquilo que está acontecendo
dentro de nós. Aquela mulher, ela não era conhecida ali em Israel, não tinha títulos, cargos, não tinha sido ensinada ali no rigor da tradição judaica, mas o principal ela tinha uma fé segura de que o Senhor Jesus, ainda que as migalhas, ainda que de maneira infinitamente menor do que ela gostaria, o Senhor iria abençoar. Deus está preocupado com o processo. Isso que você tem orado, isso que você tem colocado diante de Deus. Confie nele, ele está ouvindo. Mas, muito mais do que a resposta, né? Nós precisamos focar no Deus que dá a resposta. O Deus que promove esses encontros. O Deus que quer exercitar a nossa fé. Para que isso traga glória para Ele. Para que isso deixe Cristo em evidência na nossa vida. Não apenas a resposta, não apenas a resolução de um problema, mas para que tudo isso glorifique a Deus, glorifique o Pai. Segunda pergunta dessa noite é uma pergunta muito interessante. Qual é a sua reação quando você é contrariado? Quando o que você quer não acontece? Quando a sua oração não é respondida? Esse texto merece um destaque, por quê? Porque Jesus faz um milagre, que é uma narrativa de milagre, a libertação de uma pessoa possessa. Eu creio que isso é a maior obra, a melhor obra que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, libertar uma pessoa das garras de Satanás. Mas também merece destaque para o que sai da boca dessa mulher. Capítulo 7, Jesus está discutindo a respeito da tradição ali, com os fariseus e escribas. Se os discípulos de Jesus não faziam os rituais, não lavavam as mãos, os alimentos, tudo aquilo, né? E Jesus ali discutindo com eles, uma hora chama os discípulos de lado. E em Marcos 7,18, olha o que Jesus diz. Jesus lhes disse: então, vocês também não entendem, não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia que sai da pessoa, isto é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Versículo 23. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, vocês estão preocupados com o exterior, mas o mais importante é o que está dentro. É o que está dentro do coração. E o próximo versículo parece que Jesus mostra de maneira prática isso. Aquela mulher está diante do Senhor e ela é contrariada, mas algo belo ali sai do seu coração. Jesus estava ensinando de maneira prática ali os seus discípulos. Aquela mulher abre a sua boca e ela mostra para aquele pessoal que uma obra já havia sido começada no seu coração. Isso é muito importante, meus irmãos, porque muitas vezes nos nossos relacionamentos, nós até temos razão, mas quando nós abrimos a boca, sai algo terrível. Né? E depois que Jesus ensinou esse texto, não há mais como dizer, olha, foi da boca para fora. Jesus diz que aquilo vem do mais profundo do nosso ser. E às vezes nós nos surpreendemos. Umas coisas que nem nós imaginamos que estão lá dentro do nosso coração. Onde achamos que não iríamos encontrar uma genuína fé, nós encontramos nessa mulher que abre a sua boca e abençoa todos, tem um coração ali na presença de Deus.
A pergunta para você, para nós aqui como igreja: como nós temos reagido quando a nossa vontade não é feita? E o que sai do coração? Lá em casa, quando às vezes dá aquela discussão e ali proferimos palavras que não tem graça nenhuma, não tem bênção nenhuma na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos amados. O que tem saído dos seus lábios quando você é contrariado, quando a sua vontade não é feita? Muito cuidado, porque isso vem do coração. Isso revela o quão distante, às vezes, o nosso coração está da palavra. Às vezes os nossos lábios revelam o que de fato está dentro de nós. Com muito pesar, nós precisamos enfrentar esta situação, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Em último lugar, qual é o centro do discipulado? O Evangelho de Marcos é o Evangelho do discipulado. E esse Evangelho ele foi feito, em primeiro lugar, para os gentios. Era uma forma ali de prepará-los ali para a vida cristã, para o batismo. E o tema principal desse Evangelho é o discipulado. É ali a vida parecida com o Senhor Jesus. É interessante destacar que os discípulos de Jesus algumas vezes fracassam em entender o significado de ser discípulo de Jesus Cristo. Eles não compreendiam. Jesus explicava ali coisas da vida cristã, coisas ali importantes, explicava ali através dos milagres, mas o coração deles parecia que estava bloqueado. Eles não entendiam que o centro do discipulado, o centro do Evangelho, é concentrar a vida em Jesus e não no nosso eu. É abrir mão do nosso eu. A vida cristã é uma constância de renúncia, é uma constância de tomar a cruz, seguir ao Senhor Jesus. É uma constância ali de, mesmo em meio aos nossos pedidos que não foram atendidos do jeito que a gente queria, nós podemos continuar firmes, nós podemos continuar ali convictos da fé no Senhor Jesus. O discipulado que essa mulher nos ensina é o processo de tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, apesar de muitas vezes o nosso plano, os nossos objetivos não saírem do jeito que nós queremos. Mas com certeza eles vão sair se nós nos dedicarmos em oração e perseverarmos em oração. Eles vão acontecer de acordo com a vontade de Deus. Efésios 4:13 nos diz que o discipulado é alcançar a medida da estatura da plenitude de Cristo. E que possamos estar neste caminho, meus irmãos. Possamos estar nesse ideal. Aquela mulher nos ensina que ela estava disposta a negar o seu próprio eu e aceitar as migalhas que o Senhor lhe desse. Ela não estava ali para reivindicar nada, porque de fato o servo, de fato a serva estão diante do Senhor. E a nossa dependência diante desse Deus que cuida de nós, diante desse Deus que transforma o nosso coração. Amém? Deus nos abençoe, meus irmãos. Gostaria de orar com você nesse momento. Vamos nos colocar em pé. Que o nosso coração, quando nós formos desafiados, saiam coisas boas dele, saiam palavras abençoadoras, saia o fruto do Espírito, que o nosso coração possa refletir Cristo, mesmo quando a nossa vontade não é feita.